Muito boa noite! Muito boa noite, gente! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Quinta-feira, véspera de sexta-feira, é muito bom, né? Quinta-feira, véspera da sexta-feira. Sexta-feira lembra o quê, né? Aquele fim de tarde legal, né? Mesmo que seja só em casa, né? Mas tem que abrir um guaraná, uma cervejinha, né? Então nós já vamos entrando devagarzinho, nós vamos entrando no clima para curtir essa sexta-feira, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa para todo mundo. Deus nos abençoe todo o final de semana. Gente, prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pela audiência, né, pelos amigos que estão participando conosco. Valeu demais, tá, gente? Muito obrigado aí a todos vocês que estão participando com a gente, enviaram perguntas aí o dia todo, né? Muitas pessoas aí que estão já questionando esse assunto, que é um assunto muito interessante, que é a habitação. Aliás, por que a habitação aqui, o Uberlândia, desperta tanto interesse? Porque há um déficit habitacional aqui, ou seja, falta de moradias aqui na cidade de Uberlândia muito grande, muito maior, inclusive, do que a média brasileira. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos na Secretaria de Habitação em 2013, quando eu assumi a secretaria, não estou mais na secretaria, né? Estou na Câmara Municipal, mas acho que é bom fazer esse recorte aí para as pessoas entenderem um pouco o processo. Quando nós assumimos em 2013, havia em torno de 50 mil inscrições, um número completamente irreal, né? Não dava para acreditar que 50 mil pessoas inscritas, isso significa 50 mil famílias, né? Que dão aí em torno de 200 mil habitantes, né? Se a gente colocar 4 pessoas por família. Então, nós vimos desde o início que esse número estava irreal, fizemos um recadastramento na época, e mesmo com esse recadastramento ainda teve muita gente, ainda houve uma quantidade muito grande de pessoas inscritas, e nós, com o recadastramento, nós tivemos em torno de 32, 33 mil famílias inscritas. Então, só para vocês terem uma ideia, 32, 33 mil famílias inscritas ainda é gente demais, né? Se a gente for fazer uma análise, nós vamos ter aí nessa brincadeira em torno de 130, 140 mil pessoas aqui em Uberlândia precisando de habitação. Bom, fizemos o recadastramento e constatamos que no banco de dados que havia de 50 mil, havia muitas famílias que já tinham mudado de Uberlândia, famílias que já tinham sido contempladas e estavam lá no banco de dados. Mas fizemos esse recadastramento, então, um número muito expressivo, né, gente? 33 mil famílias inscritas. Impossível, né? E aí, diga-se de passagem, ficamos lá 4 anos na Secretaria de Habitação, evidente que é impossível atender 33 mil famílias. Conseguimos viabilizar, na época, enquanto secretário, em torno de 10 mil moradias. Se a gente conseguiu viabilizar em torno de 10 mil, como entram também outras famílias, o Uberlândia recebe muitas pessoas que vêm de outras cidades, então nós estimamos que, tranquilamente, umas 25 mil famílias hoje aqui em Uberlândia necessitam de casa própria. Então, está aí o interesse. Bom, e enquanto secretário, é bom a gente fazer um recorte também para as pessoas entenderem o processo, porque hoje nós temos, por exemplo, Monte Hebron, temos o Piquis, temos o Córrego do Óleo, né? Temos o Residencial Tocantins, que são empreendimentos que foram viabilizados durante a nossa gestão enquanto secretário de Habitação. E tivemos também um cuidado, porque a Lei Minha Casa Minha Vida, criada pelo governo Lula, depois em continuidade com a presidente Dilma, lamentamos que atualmente a lei não está sendo efetivada. Ainda, segundo o que o governo atual informou, haverá uma reformulação, mas essa reformulação não foi ainda colocada para a cidade, ou melhor, para a sociedade, como será essa reformulação. E o fato é que nós temos hoje em torno dessa quantidade expressiva de uberlandenses aqui sem casa e sem um programa federal, o que nós lamentamos muito. Mas dentro do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos possibilidade de fazer esses empreendimentos com infraestrutura, né, com casa, com escola, com creche, com posto de saúde, os empreendimentos todos, né, que foram feitos nessa gestão em que nós participamos,
todos planejados, né, casas individuais, né? O processo de seleção, também vocês devem se lembrar, foi um processo de seleção que nós democratizamos o acesso, né, acabamos com qualquer possibilidade de apadrinhamento, cumprimos a lei, fizemos com que a lei fosse cumprida, um sorteio público, inclusive, através de um programa desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia, de forma que tivemos todos os cuidados para que o programa Minha Casa Minha Vida cumprisse de fato o objetivo, porque o objetivo do Minha Casa Minha Vida não é só a moradia, não é só a casa, né? Ou apartamento, que nós também viabilizamos apartamentos e casas. O objetivo da moradia é uma casa que a pessoa tem acesso a toda a infraestrutura, escola, posto de saúde, creche, né, e outros itens necessários. Bom, começamos então na Secretaria de Habitação, fizemos esses processos e voltamos agora em fevereiro, quando nós tivemos a oportunidade de retornar e, com certeza, uma das prioridades do nosso mandato, pela nossa ligação com a habitação, que, aliás, a ligação nossa com a habitação, ela não começou na Secretaria de Habitação. A ligação nossa com a habitação, ela é anterior a isso. Eu sou servidor concursado da Caixa Econômica Federal, estou de licença da Caixa, mas continuo vinculado à Caixa. E, enquanto servidor da Caixa, fui gerente de habitação, tive a oportunidade de assinar inúmeros contratos, viabilizando também inúmeras moradias na Caixa Econômica Federal, enquanto gerente, enquanto servidor da Caixa também, colaborando com esse processo aí de habitação. Isso tudo fez com que a gente tivesse esse vínculo e essa ligação muito forte com a questão habitacional. Um ponto, vamos falar um pouquinho agora sobre a realidade dos empreendimentos que foram viabilizados pela nossa gestão, que hoje estão aí sob o controle de outra gestão. Encontramos, ao retornar, infelizmente, faltou, na nossa avaliação, um olhar mais social, um olhar de mais carinho, né, de mais atenção com a população em que nós procuramos atender. Nós acreditamos que seria muito importante ter tido um olhar mais humano, mais humanizado, sabe? Aquela coisa assim de carinho mesmo. Porque, olha só, você pega os moradores, por exemplo, do Tocantins, que foi o primeiro empreendimento que nós viabilizamos, 576 apartamentos. Tem muitos moradores desse empreendimento lá do bairro Tocantins que nunca tiveram a oportunidade de morar em um apartamento. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, ele, na época, era para atender famílias que ganham até 1.600. Não significa que são famílias que ganham 1.600. Então, você tem lá no Tocantins, como tem no Córrego do Óleo, que são apartamentos, você tem lá famílias que, na época, ganhavam menos de um salário mínimo, R$ 400. Você tem lá um catador de reciclado, que às vezes ganhava até meio salário mínimo, né? Você tem mães chefe de famílias, aliás, mãe chefe de família é uma das prioridades, porque o Minha Casa Minha Vida estabelece, e aí tem que ser dito também, ele estabelece que o município, ao fazer a adesão ao Minha Casa Minha Vida, ele tem que se comprometer em cumprir alguns regulamentos, algumas leis federais, e o processo de seleção, infelizmente, aqui em Uberlândia, nos programas Minha Casa Minha Vida, anterior à nossa gestão, infelizmente, não foram cumpridos. Não seguiram todos os critérios, não obedeceram os critérios técnicos, os critérios legais. Infelizmente, isso possibilitou, inclusive, uma ocupação indevida muito grande, né? Muitas casas foram alugadas, cedidas, abandonadas. Infelizmente, isso também aconteceu nesses empreendimentos atuais. Lamentamos que isso tenha acontecido, mas uma das maneiras de cercar que a casa tenha uma destinação que não é a correta é você colocar a casa nas mãos, a chave dessas casas, dos apartamentos, nas mãos de pessoas que realmente precisam. E aí, voltando então ao exemplo que a gente citou do apartamento do bairro Tocantins, muitas famílias que nunca tinham tido a experiência de morar num empreendimento vertical, em apartamentos, essas famílias precisam de ter uma atenção especial do poder público, um acompanhamento. Você tem, mesmo nos residenciais Monte Hebron e Piquis, famílias que nunca tiveram a oportunidade de ter um convívio de vizinhos, às vezes família que morava debaixo de ponte, em favelas, né? Aqui em Uberlândia tem favela também, né? Ocupações,
Então, essas famílias precisam ter um acompanhamento do poder público, precisa ter um carinho especial. Então, na nossa avaliação, nós encontramos, nesse ano, uma realidade em que, no nosso entendimento, poderia ter tido um carinho mais especial com as famílias do Minha Casa Minha Vida aqui em Uberlândia, no sentido, escolas, as escolas demoraram a ser colocadas para funcionar, as escolas estavam lá prontas e demoraram a ser colocadas para funcionar. Posto de saúde, nós podemos lembrar também no Córrego do Óleo, ali do lado do Córrego do Óleo, uma estrutura que nós deixamos lá encaminhada para que fosse implantada ali a UPA da região norte, né? A UPA da região norte, ela, infelizmente, não só não foi implantada, como ela, atualmente, nós estamos acompanhando a desmontagem dela, né? Ela está sendo desmontada, um espaço que poderia ter tido uma destinação. Então, nós sentimos que houve uma descontinuidade. Muita coisa poderia ter sido feita para que esses moradores desse empreendimento tivessem uma qualidade de vida melhor em relação ao transporte, em relação às escolas, em relação ao posto de saúde, em relação ao CRAS, porque nós deixamos as estruturas prontas. Na nossa gestão terminou em 2016, caberia ao prefeito atual, que assumiu em 2017, ter dado continuidade nesse trabalho nosso que nós fizemos. Deixamos essas famílias já todas selecionadas, de acordo com os critérios legais. Algumas já tinham mudado, mas a grande maioria mudou depois, né? E faltou, na nossa avaliação, um acompanhamento, né? Um olhar. E isso fez com que muitas famílias ficassem desamparadas. Tanto é que, passados 3 anos, agora, em fevereiro desse ano que nós retornamos, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar mais de perto a situação dessas famílias, a gente teve a oportunidade de ver que, infelizmente, essas famílias continuaram, passados 3 anos, muitos serviços não foram implementados como deviam. Vou pegar um exemplo, o bairro Monte Hebron. Nós fizemos uma escola, deixamos uma escola pronta para que o ensino fundamental fosse colocado no Monte Hebron. E, infelizmente, no bairro Monte Hebron só tem até o 6º ano. As crianças que precisam, os adolescentes, né, precisam do 7º ao 9º ano, esses adolescentes têm que se deslocar do bairro Monte Hebron. Então, você vê, por quê? As escolas, houve um crescimento em volta do bairro Monte Hebron, e aí, dado esse crescimento, a prefeitura fez, a gestão atual fez a opção de colocar lá no bairro Monte Hebron só até o 6º ano, o que, na nossa opinião, é um prejuízo para aquelas crianças, para os jovens, os adolescentes, e principalmente para as mães, os pais, o transtorno todo que deslocar suas famílias de um bairro para outro bairro, sendo que há, nesse bairro, a estrutura, a escola concluída. Estamos batalhando agora, enquanto vereador, recebendo as reivindicações da população, e encaminhando essas reivindicações para que essas escolas sejam ampliadas, inclusive tentamos até colocar na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o que o próximo prefeito vai fazer. Inclusive, tentamos colocar, inclusive, a ampliação da escola do bairro Monte Hebron. Infelizmente, não foi aprovado pela maioria dos vereadores, mas foi uma proposta nossa para que fosse, já o próximo ano, ampliada aquela escola do bairro Monte Hebron. Estamos dando um exemplo do bairro Monte Hebron, mas poderia citar outras infraestruturas que, infelizmente, não foram e isso fez que prejuízo muito grande em relação aos moradores, né? Eu acho que a gente poderia, então, fazer um bate-papo. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, já foram me passadas aqui, algumas perguntas, só dando um esclarecimento, que agora que eu apenas, a UPA do bairro Pacaembu, que é a UPA Norte, que também, infelizmente, foi abandonada, mas ali no Córrego do Óleo, era a UPA Córrego do Óleo, que atende não a região norte, mas atende a região oeste da população. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que seria importante a gente bater um papo aqui sobre as perguntas, né? A primeira pergunta que eu gostaria de responder aqui, que um orador enviou para nós, relacionada à ocupação. Eu falei agora há pouco sobre ocupação, né? Um dos graves problemas do programa Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, isso no Brasil inteiro, é o pós-ocupação.
O pós-ocupação é tão importante quanto a concepção do empreendimento. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. É importante construir Monte Hebron, Piquis, como foi feito na nossa gestão, é importantíssimo. Mas é importante ter o acompanhamento da pós-ocupação. O acompanhamento da pós-ocupação, ela vai evitar uma série de transtornos. Pós-ocupação, que eu estou dizendo, da moradia depois que as pessoas estão, de fato, lá residindo nos residenciais. Pequis, Hebron, Shopping Park também, Minha Casa Minha Vida e outros. Há uma grande quantidade de imóveis que estão ocupados. Infelizmente, esses imóveis estão abandonados, nós temos conhecimento disso. Imóveis que estão alugados, imóveis vendidos, abandonados em menor quantidade, mas muitos imóveis alugados ou vendidos. Bom, assim que eu retornei agora em fevereiro, a gente se deparou com essa realidade e que algo que nos surpreendeu em relação aos empreendimentos que nós selecionamos. Por que nos surpreendeu? Porque todos os empreendimentos que foram feitos por nós foram foi muito criteriosa a seleção. Conversem. Se você tiver a oportunidade de conversar, bater um papo com alguém que mora num dos empreendimentos que nós viabilizamos, converse com eles. Converse com o morador lá do Córrego do Ó. O rigor da nossa assistente social, visitando família por família. Converse com o morador lá do bairro Pequis. Ele vai te contar. Ele vai falar todo o quanto fomos criteriosos. Aliás, fui até chamado na Câmara Municipal porque nós estávamos sendo criteriosos, né, como forma a lei determina. Teve vereador na época que me chamou para que eu fosse lá explicar os critérios, sendo que eu estava simplesmente cumprindo o que a lei determinava. Mas, infelizmente, mesmo com todo esse rigor, nós tivemos essas ocupações irregulares aí de casas abandonadas e cedidas nos nossos empreendimentos, inclusive. E aí, muito do que eu acredito que o poder público municipal tem uma responsabilidade muito grande, porque ele poderia ter implantado projetos sociais lá, no sentido de que essas famílias conscientizassem e valorizassem os seus empreendimentos, sua casa, sua moradia. Assim, então, que eu tomei essa conhecimento dessa situação, né, da gravidade dessa situação em fevereiro, eu estive fazendo uma reunião com a Caixa Econômica Federal, estive reunido, inclusive, com o procurador federal aqui da cidade, e busquei iniciativas de outras cidades, que têm parcerias implementadas entre município, Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal e até Polícia Federal, parcerias, termos de acordos, ajustes, para a fiscalização ser melhor. E era a intenção nossa buscar esses modelos de outras cidades. A partir de março, inclusive, começamos as tratativas para trazer esses modelos aqui, para fazer essa implementação, buscar essa implementação aqui em Uberlândia e aumentar a fiscalização. Mas, infelizmente, veio a pandemia suspendeu praticamente todos os trabalhos da Caixa Econômica Federal relacionados à parte presencial, né? Os trabalhadores da Caixa hoje, muitos estão trabalhando, a maioria está trabalhando em home office, o próprio Ministério Público, né? A Prefeitura suspendeu também as atividades, muitos trabalhando em casa. Com isso, nós tivemos que suspender um plano de ação. Nós tínhamos um plano de ação para ser efetivado, envolvendo. É lógico que a gente ia buscar esses órgãos, né? A intenção nossa era envolver Ministério Público Federal, que é a Procuradoria Federal, Caixa Econômica Federal, Prefeitura e Polícia Federal, que são parcerias que já foram feitas em outros municípios para fiscalizar e aumentar essa fiscalização. Infelizmente, em função da pandemia, tivemos que suspender esse plano de ação. E hoje, o que nós estamos fazendo em relação a esses imóveis? Respondendo aqui a primeira pergunta que chegou para mim. Esses imóveis que estão ocupados, nós estamos ocupados de forma irregular, que chegam até o nosso gabinete, nós estamos encaminhando todos os endereços para a Caixa Econômica Federal. Então, se você tem conhecimento de algum imóvel que está ocupado irregular, pode entrar em contato conosco, seja através do e-mail, delfino@câmarauberlandia.mg.gov.br, através do nosso telefone, 3239-1125,
através das nossas redes sociais, você pode encaminhar os endereços para nós. Encaminhe, por favor, os endereços para nós, porque nós vamos, com esses endereços em mãos, nós vamos entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, como nós já estamos entrando, e passando esses endereços para que a Caixa faça o processo de investigação. Para que vocês entendam como funciona esse processo, a Caixa comunica à Prefeitura desloca um assistente social e, uma vez confirmado a ocupação irregular, a Prefeitura comunica à Caixa e a Caixa entra com um processo de retomada do imóvel. Só que esse processo é muito lento. Por isso a importância, quando a gente buscou, como era nossa intenção, fazer o plano de ação, buscando parcerias entre esses órgãos que eu falei, para agilizar esse processo de retomada. Hoje o processo de retomada é muito lento e muitas vezes nem acontece a retomada. E com isso, muitas famílias estão sem casa, enquanto outras que poderiam estar nas suas casas. Então, eu quero aqui responder ao cidadão que nos enviou aqui esse questionamento, que nós não vamos permitir, da nossa parte, do nosso mandato, que isso aconteça. Só que nós dependemos, não se trata de uma iniciativa nossa, nós dependemos, não que nós, até corrigindo, né? Nós não queremos permitir, porque nós não temos esse poder hoje para que isso não aconteça. Mas o que cabe a nós estamos fazendo no sentido da denúncia para que a Caixa possa fiscalizar. Outra pergunta aqui, o pessoal está querendo saber sobre a atualização do cadastro. Quem já tem um cadastro pode atualizar? Bom, uma boa pergunta, né? Quem já tem um cadastro, se ele pode ser atualizado. Primeiro, em função da pandemia, a Prefeitura Municipal de Uberlândia suspendeu o atendimento presencial na Secretaria de Habitação. A atualização de cadastro, a informação que nós temos só se vai mudar, né? Mas a informação que nós temos oficial, inclusive, por parte da Prefeitura, é que, em função da pandemia, não está fazendo atualizações cadastrais. Então, quem tem atualização cadastral, quem tem alguma atualização, mudou o endereço, mudou o telefone, quer fazer a atualização, vai ter que aguardar um pouco, porque atualmente a Prefeitura não está fazendo a atualização do cadastro. Em relação a novos cadastros, da mesma forma, a Prefeitura não está fazendo novos cadastros. E, aliás, nesse atual governo também não foi feito nenhum programa habitacional do Minha Casa Minha Vida ou programa habitacional também do município. Então, infelizmente, isso faz com que o déficit habitacional aumenta cada vez mais. Se a Cláudia, né, que é a nossa assessora que está cuidando aí, quiser colocar alguém ao vivo, fique à vontade, viu, Cláudia? Enquanto eu tomo minha água aqui, caso você queira colocar alguém ao vivo aí conosco, pode colocar, por favor, que é até bom, que muda um pouquinho a... Vamos tomar uma aguinha aqui. Bom, enquanto... Cláudia, se tiver alguém aí, você me fala que eu já consigo colocar agora aqui. Tá. Bom, agora vamos a uma outra pergunta que chegou para nós aqui durante o dia, que é relacionada à pausa das prestações. É uma pergunta muito importante que, em função da pandemia, vocês devem estar, lógico, estão acompanhando, a Caixa suspendeu para alguns contratos, não são todos, a Caixa suspendeu para alguns contratos o pagamento dos financiamentos habitacionais. A pessoa tem que entrar lá em contato com a Caixa, através do site da Caixa, fazer a solicitação, e a Caixa vai deferir, ou seja, autorizar ou não essa suspensão. Só que essa suspensão, ela só é válida para quem não é do faixa 1. Veja só que absurdo, né? O faixa 1, que são as famílias que ganham até 1.600, que são justamente as famílias que mais precisam do apoio, né, do município, do apoio da União, justamente as famílias do faixa 1
as que mais precisam não tiveram a autorização da suspensão dos seus pagamentos. Famílias que são faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, esses empreendimentos que têm feito das mais diversas construtoras aqui de Berlândia, MRV, HLTS, né, esses empreendimentos aí que várias construtoras fizeram, que as pessoas foram lá e contrataram com a Caixa, que não passaram pela prefeitura, que não são faixa 1, a pessoa entra em contato com a Caixa e a Caixa está autorizando, na maioria dos casos, depende do análise da Caixa, mas ela tem autorizado a suspensão dos pagamentos. Agora, em relação à faixa 1, não só é a faixa que mais precisa, tá? O faixa 1, olha aqui que a Gabriele Neri está perguntando para mim, diz que suas parcelas desde o mês de março não estão vindo. Ela quer saber se foram isentas ou vai ser lançada em mês futuro. Ô, Gabriele, já respondendo a sua pergunta aqui, ó, a Caixa não isentou, não suspendeu nenhuma prestação de mutuário do faixa 1. Quem é faixa 1 aqui em Uberlândia, Delfino? Eu vou lembrar aqui, ó. Monte Hebron é faixa 1. Pequis, Córrego do Óleo e Tocantins, que foram os faixa 1 que nós viabilizamos. 7.376 famílias. Shopping Park é faixa 1. Manaim é faixa 1. Tá? Sucupira é faixa 1. Então, são alguns faixa 1. Né? Praticamente todos aqui eu falei que nós temos de faixa 1. E tem o Residencial Baltimore, né, que eu estou lembrado aqui, esses são faixa 1. Esses do faixa 1, que são os que mais precisam, não tiveram autorização da Caixa para suspender as prestações. Então, veja bem, eles não só não tiveram autorização da Caixa para não suspender as prestações, como existe uma lei. E aí, a gente lamenta a postura do atual governo federal, que a lei que constituiu o programa Minha Casa Minha Vida, a lei do FAR, ela estabelece em um dos seus artigos que em caso de crises financeiras graves que o país atravessa, em casos de calamidades financeiras, é possível que a prestação de quem mora nesses empreendimentos do faixa 1 sejam pagas pelo governo federal, pagas através do FAR, do Fundo de Amparo Residencial. Então, o FAR, ele pode pagar as prestações. Existe um fundo em que já está autorizado o governo federal. Tem uma lei, olha só o absurdo, tem uma lei que autoriza o governo federal a pagar essas prestações. Mas, infelizmente, faltou a sensibilidade social do atual governo federal para fazer que se cumprisse essa lei. Resultado, até hoje, não teve nenhum morador do faixa 1 que teve as suas prestações isentas ou suspensas. É diferente. Isenção é aquela que o governo federal paga e a pessoa não precisa pagar de novo. Tá? Para ficar claro. Suspensão, igual esse pessoal do Minha Casa Minha Vida, que não é faixa 1, que a Caixa está suspendendo, essas pessoas vão ter que pagar lá no final do contrato. Suspende agora e paga depois. Para o faixa 1, há a possibilidade da isenção. Ou seja, a pessoa não precisa nem pagar as suas prestações. E o governo federal, nós estamos dizendo, evidente, para aquela pessoa que não teve perda de renda, para aquela pessoa que está empregado, né, não haveria necessidade. Mas quantos e quantos hoje que estão sem empregos em função da pandemia? Quantos perderam seus empregos? Quantos perderam as suas rendas? Diaristas, por exemplo. Quantas diaristas hoje que tinham 3, 4, podia ficar recusando até diárias, às vezes, e agora não tem nem diárias mais para fazer, quando muitas vezes aparecem 1 ou 2. Então, essas pessoas tiveram perda de renda, né? E ao terem perda de renda, elas ficaram muito prejudicadas. Eu estou com uma... Olha só, seja bem-vinda. Olha quem está participando aí conosco, Ana Paula, participando aí conosco, vai fazer um questionamento, ela deve ter um questionamento para fazer. Agora, e aí concluindo já, em relação ao faixa 1, para vocês entenderem. Quando essas pessoas do faixa 1, elas têm as suas prestações agora, nesse atual momento, elas não estão nem suspensas e nem isentas. Eis que surge um deputado federal do Rio de Janeiro e fez um projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara,
falta aprovar pelo Senado e falta o governo federal também aprovar, dizendo o seguinte: mutuários do faixa 1, vocês vão ter o direito de suspender o pagamento das prestações. Olha, nós queremos muito mais. A suspensão, ela pode ser interessante? Sim. Só que nós temos uma lei federal que garante o pagamento. E, para isso, nós estamos finalizando já em relação a essa questão. Fizemos ofícios à Caixa Econômica Federal, fizemos, através do deputado federal Patrus Ananias, fizemos solicitações junto à matriz da Caixa Econômica Federal, fizemos, através do deputado federal Patrus Ananias, uma representação na Defensoria Pública da União, e essa representação na Defensoria Pública da União, ela está agora aqui em Uberlândia, na Defensoria Pública da União, que aqui também tem um escritório da Defensoria Pública da União, para que a Defensoria Pública da União entre com ação contra o governo federal. Sendo que, no nosso entendimento, não precisaria dessa ação. Bastava que o governo federal lançasse mão, utilizasse o mecanismo legal do FAR para que o FAR pudesse pagar essas prestações. Vamos ouvir, então, a Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula, eu vou pedir um favor para você. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui, e eu acabei perdendo o áudio da sua pergunta. Eu gostaria que você fizesse a gentileza de repetir a pergunta, por favor. Ana Paula, eu vou pedir um favor para você. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui, e eu acabei perdendo o áudio da sua pergunta. Eu gostaria que você fizesse a gentileza de repetir a pergunta, por favor. Ana Paula, eu vou pedir um favor para você. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui, e eu acabei perdendo o áudio da sua pergunta. Eu gostaria que você fizesse a gentileza de repetir a pergunta, por favor. Já que nós estamos sem a pergunta da Ana Paula, então nós vamos continuar. A gente pede às pessoas que mandem, por favor, a Ana Paula, que mandaram aqui para mim a pergunta dela. Eu não sei o que está acontecendo com o meu áudio aqui, que ele não está chegando para mim. Mas aqui, a Ana Paula queria saber sobre a quitação das parcelas. Quitação antecipada, Ana Paula, será que é isso? Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele não permite que a pessoa quite antecipadamente o seu contrato. Ele não permite. Então, eu vou pegar um exemplo. As pessoas que assinaram lá no Monte Hebron, que é o bairro que a Ana Paula, que é o residencial que a Ana Paula reside, né? Eu estou com essa informação aqui. A Ana Paula, nesse caso, se ela quiser quitar antecipadamente as prestações, ela não vai conseguir quitar as prestações antecipadamente, entendeu? Porque a lei não permite que ela, por exemplo, porque o contrato Minha Casa Minha Vida são 10 anos. Aí a pessoa quer ir lá, receber um dinheiro, receber uma herança, ganhou na Mega Sena, ganhou um dinheiro extra, né? Fez um acerto com a empresa. Eu quero antecipar as prestações. Eu quero pagar 36 prestações. A pessoa não vai conseguir antecipar essas prestações, 36 prestações. Eu quero quitar o contrato. Se ela quiser quitar o contrato, ela pode até quitar o contrato. Mas só que o seguinte, ela vai perder o subsídio. O que é o subsídio? É a ajuda que o governo federal está dando. Então, para vocês terem uma ideia, no caso do Monte Hebron, as famílias do Monte Hebron, elas pagam, em média, é lógico, pode ter pessoas que pagam mais, outras pagam menos, mas as famílias do Monte Hebron, elas pagam em torno de 100, 120 reais por mês, em média, tá, gente? Isso, se a gente colocar em 10 anos, dá que o imóvel hoje, essa pessoa que mora lá no Monte Hebron, ela vai pagar em torno de 15, 16 mil, quando ela finalizar os 10 anos, porque em 10 anos acaba. Ao finalizar os 10 anos, ela pode, aí sim, o imóvel é dela, quando finaliza os 10 anos. E aí ela vai ter um subsídio do governo federal, porque ela vai pagar em torno de 15 a 16 mil,
Só que ela paga em torno de 15 a 16 mil, mas vai ter um imóvel que tranquilamente vale. Hoje, só o terreno ali naquela região vale em torno de 80, 100 mil. Mas no contrato, esse contrato foi assinado, quando foi assinado, o valor era 65 mil. Então, se a Ana Paula quiser quitar o imóvel dela antecipadamente, o que vai acontecer? Ela pode até quitar, só que ela não vai quitar pelos 15, 16 mil que corresponderiam às prestações. Ela vai quitar pelo valor que ela assinou o contrato, que na realidade ela assinou o contrato com 65 mil mais a correção. Aí, se ela quiser fazer essa quitação antecipada, ela pode fazer, mas desde que ela faça o pagamento integral do contrato, mais as correções. Mais uma pergunta que chegou aqui do chat, aqui está falando assim, muitas famílias com a pandemia não estão fazendo o pagamento devido à crise. Com quantas prestações em atraso, a Caixa pode tomar a casa? Bom, lá no contrato, se não me engano, são 3 prestações. Né? Tem lá, geralmente, a Caixa começa o processo de execução, geralmente, com 3 prestações vencidas, ela já começa o processo de execução. Evidente que isso vale também para Minha Casa Minha Vida. Mas nesse momento de pandemia, a gente espera que tenha a sensibilidade do governo federal para que esse processo não ocorra, esse processo de execução. Né? A gente espera que nesse momento, e evidente, a gente espera também que aquelas famílias que têm condições de pagar, que elas façam o pagamento. Porque a população é uma população brasileira, uma população honesta, correta, ela vai fazer o pagamento. Não estamos aqui incentivando a inadimplência. Pelo contrário, pedimos que as pessoas paguem, porque o maior valor que a pessoa tem é o seu imóvel. Mas para aquelas casas em que a pessoa perde a renda, não lhe resta outra oportunidade a não ser tentar uma negociação com a Caixa. Então, o que a gente orienta a quem está hoje com prestação em atraso é que procura a Caixa, tem um aplicativo, né, hoje a Caixa também não está atendendo presencial, mas tem um aplicativo, tem um 0800, só entra lá no site da Caixa, ela se informa, procura a Caixa, faça a renegociação, mesmo que estando nesse momento difícil, faça a renegociação, dependendo da quantidade de prestação que está, mas faça a renegociação. Não deixe de fazer a renegociação, tá bom? Porque a gente não quer que ninguém perca suas casas. Nós vamos ter mais um convidado aqui ao vivo, que é o Reginaldo. Vamos entrar aí, Reginaldo. Seja bem-vindo. Boa noite. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite, você tá bom, Reginaldo? Tudo bem, graças a Deus, jóia. Boa noite a todos aí participantes. Primeiramente, quero agradecer, parabenizar aí ao vereador Delfino, que algumas vezes estive ali na Câmara Municipal ali, foi um dos únicos vereadores lá que abriu as portas para conversar pessoalmente, os atendentes acolheu bem lá, bem diferenciado dos outros vereadores. Parabéns aí pelo atendimento, viu? Obrigado. É obrigação nossa, né? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Certinho. Eu queria tirar uma dúvida, Delfino, sobre uma lei que saiu, eu não sei se essa lei é verdadeira. E se for verdadeira, que você falasse sobre cada tópico dessa lei. É uma lei que fala que é a lei número de 12.916, de 23 de março de 2018. Diz que essa lei alterou a lei de 9571, de 28 de agosto de 2007. Você sabe falar sobre essa lei? O que foi essa alteração? O que versa essa lei? O que ela trata, Reginaldo? O que trata a lei? Qual assunto? Porque são tantas leis que, por nome, por número, às vezes a gente não consegue identificar quais são as leis. Você sabe do que se trata a lei? Uai, O objetivo da lei é qual? Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler. Lê pra mim, altera a lei 9571, de 27 de agosto de 2007, e as suas alterações que dispõem sobre a política municipal de habitação de interesse social.
Não, eu perdi o seu áudio. A família que apresentar dados falsos terá inscrições canceladas e poderá ter direito ao imóvel a qualquer tempo, no momento em que tratar o contrato. E outra aqui também, artigo 20. Qual que é o número da lei atual? 12.916, de 23 de março de 2018, isso aí é ano passado. 12.916? De 2018? Isso. Isso que alterou a lei 95/71. Vamos ver então, vamos ver aqui, porque de repente... O vereador e o... Então, pior que eu sou meio leigo assim de falar de lei. É lei municipal. Isso. Ah, tá. É lei municipal. Nós estou até abrindo a lei aqui, que eu já até te falo aqui, porque por nome... Ah, tá. A família que apresenta... Ah, sim. Cada tópico. Ah, tá. Essa lei... Ah, tá. Essa lei aqui foi uma lei do próprio prefeito municipal, né? E ela é uma lei interessante, porque ela reforça aquilo, porque na realidade tem alguns itens aqui, que se a gente for analisar, nem precisaria dessa lei, né? Porque assim, quando diz que quando diz que a família que apresentar dados falsos terá sua inscrição cancelada, ela perderá o direito ao imóvel. Isso aqui já está, inclusive, contemplado em lei, né? Está dizendo que, em caso de união estável ou de sociedade conjugal, permanecerá com os direitos de inscrição imóvel o cônjuge ou companheiro que mantiver a guarda dos filhos. Essa lei aqui, ela tenta, em alguns pontos ela é interessante, Reginaldo, porque ela disciplina algumas questões. Por exemplo, tem algumas questões que há uma separação, né? E aí fica aquela dúvida, né? Vamos pegar aqui, na realidade, essa lei aqui ela vai versar sobre os programas habitacionais de Uberlândia. Então, essa lei aqui, ela é uma lei que tem um objetivo voltado para os programas de interesse social do município de Uberlândia. Quem são esses moradores aqui que vão ser mais atingidos por essa lei? Serão os moradores, por exemplo, do Jardim Célia, os moradores ali daquela região do bairro Integração. Ali no bairro Integração, quando eu digo bairro Integração, eu dou um mir. Tem muita gente lá que fez processo de regularização fundiária, que deve o município de Uberlândia. Então, é programa habitacional do município. Então, essa lei aqui, a gente vê essa lei com bons olhos, é uma boa lei, onde ela diz o seguinte, no caso lá do Jardim Célia, que isso dá muito problema lá no caso do Jardim Célia. Em caso de falecimento do beneficiário, é facultado aos herdeiros dos sucessores substituírem, né, o falecido aqui em direitos e obrigações do negócio jurídico. Essa lei aqui, ó, Reginaldo, é uma lei interessante, porque eu vou te pegar um exemplo lá do Jardim Célia. Essa lei não se aplicaria, ela não se aplica aos programas federais, no caso PIX, tá? Só deixando claro para você. Essa lei aqui ela é uma lei importante para os moradores, por exemplo, do Jardim Célia. Então, vamos pegar um exemplo do Jardim Célia. O pai de família, a mãe de família, ela falece. Se ela vier a falecer, grande discussão, mas afinal de contas, para quem passaria essa casa? Porque o contrato lá do Jardim Célia, ele não é um contrato de compra e venda. O contrato do Jardim Célia é um contrato de cessão de direitos. A pessoa tem direito a usar a casa e paga uma prestação mensal para usar o imóvel, no caso do Jardim Célia. E aí a pessoa, como antes dessa lei aqui, essa lei ela veio para atender justamente essa situação. Não tinha nenhuma regulamentação, no caso do Jardim Célia, por exemplo, em que morresse o titular do contrato e quem seria os herdeiros. A lei era omissa, entendeu? A lei era omissa. Então, nesse caso específico aqui, para o Jardim Célia, essa lei é muito importante, porque aí os herdeiros legais, eles não vão ganhar a casa. Pela lei, não vão ganhar a casa. Mas por essa lei, ela diz o seguinte,
que os herdeiros vão substituir o falecido, assumindo os direitos e deveres do contrato, que é algo que não existia antes. Então, quando a gente estava lá na secretaria, a gente estava com isso. E nós, inclusive, mandamos um projeto de lei para a Câmara na época. A Câmara, infelizmente, não votou o projeto de lei e depois nós saímos da Câmara voto. Ótimo que votou agora, porque regularizou essa situação. Mas essa lei, ela não atinge vocês aí do Pequim, viu? Porque o caso do Pequim específico, ele não é um contrato de cessão de direitos. O caso do Pequim, o de vocês aí, é compra e venda. É diferente. E aí, Reginaldo, é uma preocupação, através da discussão dessa lei que você nos trouxe, a gente vai responder uma dúvida muito grande, muitas famílias têm. Vou te dar um exemplo. Tem muitas famílias do Monte Hebron, do Corre do Óleo, que ficam preocupadas. A mulher chefe de família assinou, ela muitas vezes não tem nenhum companheiro, é ela sozinha para cuidar dos 3 filhos, e ela fica preocupada, nem se eu falecer. Nesse caso específico, de uma mãe chefe de família, se vier a falecer, o par vai quitar, o seguro do par vai quitar. Então, automaticamente o imóvel passa para o herdeiro. É diferente. Então, são 2 situações distintas, né? Existe o Jardim Célia, que trata de uma forma, que é programa municipal, e existe o programa federal, que é o de vocês. O de vocês, nesse caso, ele é até melhor, em relação... Não que a gente queira que alguém venha falecer, de maneira alguma. Mas, nesse caso específico, ele é melhor. Porque se vier ter um falecimento de alguém, no caso do Pequis, a casa é quitada e passa para os herdeiros. É quitada pelo seguinte: se no contrato, vamos pegar um exemplo, a pessoa era casada, o João era casado com a Maria. Quando assinou o contrato, só o João tinha renda. Se só o João tinha renda, no momento em que só o João tinha renda, se o João vier a falecer, a casa está quitada. Se o João tinha renda e a Maria tinha renda, se o João vier a falecer, quita a parte proporcional da renda do João. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O João ganhava R$ 500 e a Maria ganhava 500. Então, meio a meio. Se o João vier a falecer ou a Maria vier a falecer, quita 50% do imóvel. Entendeu? Mas no caso específico, se tiver a renda só do João... Agora, tem um detalhe. Se lá no contrato tinha a renda do João e da Maria, o João e não tinha da Maria, se a Maria vier a falecer, não quita a casa. Vai quitar proporcionalmente em relação a quem tinha renda quando assinou o contrato. Ok, Reginaldo? Obrigadão. Obrigado a você. Obrigado pela sua participação, viu? Muito legal. Estou à disposição. Valeu. Valeu, um abração. Legal, hein? Bom, isso é uma dúvida muito legal. Foi bem pertinente essa participação do Reginaldo, porque essa dúvida, esses dias mesmo, eu atendi uma moradora, só não estou lembrado de qual, se não me engano, foi o Córrego do Óleo. E ela muito preocupada, porque ela mora sozinha, ela tem as filhas, e preocupadíssima que se vier a falecer, ela poderia perder, além de perder a vida, como ficaria a situação dos filhos dela. Nesse ponto, em relação à propriedade do imóvel, ela pode tranquilizar, né? Nesse ponto, Deus abençoe que ela viva muitos anos aí, que nem precise disso. Mas nesse ponto, particularmente, se ela vier a falecer, a casa automaticamente é quitada pela Caixa e ela não vai ter problema. Tá? Em relação aos filhos dela, os filhos vão ficar tendo um imóvel. Mais perguntas aí no chat aí? Muito obrigado, Liliane. Liliane mandou um comentário aqui em relação, Liliane Leles. Obrigado, viu? Em relação às explicações aqui. Vamos falar um pouquinho. Está chegando aqui uma pergunta aqui para mim. Deixa eu confirmar aqui a pergunta. Mas chegou uma pergunta aqui muito interessante. Que é de um objeto que a gente vem tratando também. Vou falar agora, a última, muitas famílias com pandemia não estão fazendo... Tá, esse aqui nós já respondemos. Vou falar uma coisa aqui que é muito importante para que vocês, em relação aos programas habitacionais do município de Uberlândia.
há muita confusão, as pessoas confundem muito a questão do programa habitacional do município e programa habitacional em que passa pelo município, mas é contratado com o governo federal. Então, vou pegar um exemplo aqui. O Jardim Célia, que é mais fácil, que é um conjunto mais conhecido. As pessoas do Jardim Célia, elas pagam as suas prestações, não é para o governo federal. As pessoas do Jardim Célia pagam as suas prestações para a Prefeitura Municipal de Uberlândia. As pessoas ali do Hebron, que são do lado do Jardim Célia, elas passaram pela Prefeitura para fazer o processo de seleção, inclusive passaram conosco, passaram lá por nós, mas elas contrataram com a Caixa Econômica Federal. Nós estamos numa luta para que o faixa 1 tenha a isenção de suas prestações. Ainda não foi autorizado. Hoje não tem nada de benefício para o faixa 1. Em relação ao programa habitacional do município de Uberlândia, que é o Jardim Célia e outros, em abril, a Prefeitura publicou um decreto suspendendo por 90 dias as prestações. Então, seria o seguinte: abril, maio, junho e julho. Então, quem está com problema de dificuldade financeira, maio, junho e julho, não precisa pagar nesse momento e vai pagar depois. Só que esse decreto venceu agora, dia 18 de julho. E esse decreto não foi prorrogado. Nós já entramos com pedido, com requerimento junto à Prefeitura Municipal de Uberlândia e estamos aqui fazendo um apelo em nome dos moradores dos programas habitacionais do município de Uberlândia, Jardim Célia, Dom Almir e outros. São Jorge, tem alguns lá na região de São Jorge. Estamos fazendo um apelo para que a Prefeitura prorrogue essa suspensão, porque hoje, pelo atual decreto da Prefeitura, as prestações que vão vencer agora, estão vencendo depois do dia 18 de julho, prestação que venceu dia 20 de julho, as prestações que vão vencer agora dia 5 de agosto, né? Essas prestações já têm que ser pagas e às vezes a pessoa tem perda de renda, a pessoa está desempregada. Então nós estamos pedindo à Prefeitura que prorrogue esse decreto. Prorrogue esse decreto, foi até uma pergunta que chegou aqui para mim, aqui em relação ao bairro Jardim Célia e outros aí, que a pessoa, nós estamos pedindo à Prefeitura que enquanto a Prefeitura de Uberlândia não prorrogar, através do decreto, essas prestações vão ficar inadimplentes e a pessoa pode vir até perder sua casa. Então, isso é muito sério. Estamos pedindo à Prefeitura que prorrogue esse decreto, já entramos com a documentação, e a Prefeitura ainda não prorrogou esse decreto, e a gente precisa urgentemente que a Prefeitura prorrogue esse decreto. Tá ok? Bom, nós queremos agradecer, nós tivemos aqui muitas perguntas, nós procuramos guiar essa apresentação nossa com base nas perguntas que nós recebemos, e nós queremos, na próxima quinta-feira, fazer uma outra live aí, talvez a gente volte com o tema de habitação, ou vem com outros temas. Nós esperamos ter respondido as inúmeras perguntas, os inúmeros questionamentos que nos chegaram, mas caso você tenha alguma dúvida que não foi respondida aqui, envie, por favor, essa pergunta para o nosso e-mail, delfino@câmarauberlândia.mg.gov.br, ou nas nossas redes sociais. Eu vou até pedir para que sejam disponibilizadas, por favor, disponibilize aí nos comentários, a minha assessoria que está acompanhando, os nossos telefones de contato, nosso WhatsApp, disponibilize aí o nosso e-mail. Caso você queira fazer alguma pergunta, algum questionamento, nós estamos à disposição para encaminhar todas essas perguntas, todas essas respostas que nos chegarem, tá bom? E não só resposta. O mandato do vereador é estar a serviço da população. E queremos também encaminhar, mesmo que não seja nada relacionado à habitação, é a nossa atribuição encaminhar essas reivindicações aos órgãos devidos. Seja a Prefeitura, seja o Governo do Estado, contem com o nosso mandato para que seja um instrumento da população naquilo que é a atribuição nossa enquanto vereador. Muito obrigado, então, a todas as pessoas que participaram conosco. Muito obrigado aí, nossa assessoria, que deu um grande suporte. Valeu a todos, valeu a todas. Semana que vem tem mais, e no dia a dia tem sempre aí o nosso mandato. Valeu, gente, uma boa noite.